Deus escolhe o simples e humilde. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Fala, pessoal, olha só essa novidade. Antes de você assistir a mensagem de hoje, acesse o site aí prlucasfranco.com/cursos. Vejam só, agora nós temos cursos mais breves, cursos menores. Saiba tudo sobre o fim dos tempos por apenas R$ 17,90, batismo no Espírito Santo, conhecendo Deus, ou seja, conheça o Deus da Bíblia mais profundamente, os dons espirituais, disciplinas espirituais, ou seja, como orar mais, como jejuar, qual a melhor forma de ler a Bíblia Sagrada e guardar os seus ensinamentos. Já se sentiu vazio? Olha essas aulas aqui sobre completo em Deus, enfim, e muito mais. Temos muitos cursos breves aqui e por um preço muito baixo, entre R$ 12,90 e R$ 17,90. Então, chega de desculpas e mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Agora, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, os discípulos do Senhor, que eram 70 ou 72, eles tinham voltado de um empreendimento missionário. Eles tinham ido por várias cidades pregando a palavra de Deus, realizando milagres, curas, libertações, enfim. E eles trouxeram um relatório para Cristo, todo empolgados, alegres, e agora é o Senhor Jesus que está alegre. É Jesus que está alegre com a obra que os seus discípulos puderam realizar naquele momento. E Jesus falou: Pai, muito obrigado, porque o Senhor se revelou aos pequeninos e não aos cultos. Meus irmãos, nisso a gente vê que, na maioria das vezes, a gente vê que Deus escolhe aqueles que são simples, aqueles que são humildes, aqueles que muitas vezes não têm um alto grau de escolaridade, aqueles que muitas vezes não têm condições financeiras mais elevadas, porque nós vemos que muitas vezes a escolaridade, muitas vezes o nível de instrução, ao invés de fazer com que a pessoa se aproxime e admire cada vez mais o Deus grandioso, o Deus da Bíblia, muitas vezes faz com que as pessoas se tornem céticas, frias. E por isso que, infelizmente, muitos cientistas são ateus, porque quanto mais as pessoas estudam e as pessoas querem provas e provas e provas e provas, infelizmente as pessoas acabam se perdendo na sabedoria terrena humana, que a Bíblia fala em Tiago que é terrena, animal e diabólica, e acabam duvidando de Deus. Mas a Bíblia fala que não há conselho, não há inteligência, não há nada disso não há sabedoria genuína contra o Senhor. E além do alto nível de instrução que muitas vezes endurece o coração das pessoas, outra coisa também é o dinheiro, porque Jesus falou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu sei que há aí um debate se o fundo da agulha era uma porta ou se realmente era a agulha que tem hoje. Enfim, não quero entrar nesse mérito, mas a gente vê que sim, Jesus mostra claramente que era difícil um rico entrar no reino dos céus. Tanto o rico como aquele que tem um alto grau de instrução, infelizmente a gente vê que é uma raridade e é difícil essas pessoas se renderem ao Senhor. Até mesmo porque a gente vê que a porta de entrada do evangelho é a humildade, porque Jesus começa o célebre Sermão da Montanha falando: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E quanto mais a pessoa sabe e quanto mais bens materiais a pessoa tem, infelizmente, na maioria das vezes, menos humilde ela é. Obviamente, isso não é uma regra, isso não é para todos. Graças a Deus, há pessoas que são muito estudadas e são humildes, e também há pessoas que são riquíssimas e também são humildes, porque a gente vê na Bíblia que Jó era o homem mais rico do Oriente e ele era crente. A gente vê que Salomão também era o rei mais rico e ele era crente, embora tenha se desviado no meio do caminho, ali na velhice, mas no final da sua vida dá a entender que ele retorna e se volta para Deus. Enfim, mas
na maioria das vezes a gente vê que pessoas que têm um alto grau de instrução e pessoas que têm muito dinheiro, elas acabam confiando na sua sabedoria e acabam confiando nos seus bens, e assim elas afastam o seu coração de Deus. Que essa mensagem possa tocar no fundo do teu coração. Se tu ainda não tem um grande grau de escolaridade, mas quer estudar, eu digo para ti, estude e muito, porque eu estudo muito, mas seja humilde diante do Senhor. Conquiste, ganhe muitos bens e mais bens e mais bens, mas use os bens para servir a Deus e não deixe que o dinheiro se torne um ídolo no seu coração, mas que Deus esteja sentado no trono do teu coração e permaneça simples, permaneça humilde. E se você não tem um alto grau de instrução e também não tem muito dinheiro, então fique feliz. Se Deus já se revelou para você, saiba que você tem o maior tesouro de todos, que é crer no Deus verdadeiro e receber o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, muito obrigado, porque somos bem-aventurados, porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Em nome de Jesus, nós que já rendemos todas as áreas da nossa vida a Ti, nós que já nos entregamos ao Senhor, confessamos a Ti, Jesus, como único Senhor e suficiente Salvador, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado por ter nos escolhido, ainda que pequenos, ainda que simples, ainda que humildes, Pai. Ainda que muitas vezes pobres, falando financeiramente. Pai amado, ainda assim o Senhor se revelou a nós e nos deu a maior riqueza. E sei, Pai amado, que muitas vezes a pobreza financeira é apenas um estado. Sei que o Senhor há de nos prosperar, mas enfim, essa não é a finalidade de todas as coisas, mas a finalidade é te conhecer mais e mais e mais. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido, Pai. Obrigado porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Obrigado porque o Senhor escolheu as que não são para confundir as que são. Obrigado, Rei da Glória. E que a gente permaneça, Senhor, mesmo já te conhecendo, que a gente permaneça com o coração humilde, que a gente permaneça simples diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se essa mensagem edificou a sua vida, peço que você compartilhe essa mensagem com alguém, jogue no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, da faculdade, da escola, enfim, compartilhe com alguém, se inscreva aqui no canal, deixe o joinha, deixe o seu comentário, ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. E também peço que você acesse o site prlucasfranco.com/cursos e se inscreva ali em alguns de nossos cursos, que são cursos preciosos, que tem muita profundidade bíblica ali, mas de uma forma muito clara e explicada, e os preços são muito baixos, varia ali de 12 a 18 reais, e você vai aprender coisas profundas da palavra de Deus. prlucasfranco.com/cursos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.